Olá a todos, eu sou Kelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. E dessa vez eu vou fazer um vídeo curto falando sobre o maior erro que os waifuístas podem cometer. Eu fiz um artigo curto lá no meu blog oficial, que é o Waifuísmo Oficial BR, e lá eu cheguei a estar comentando algo sobre esse erro que alguns waifuístas cometem, sobretudo os iniciantes, mas é algo que é superado com o tempo. E se o cara está na comunidade por mais tempo e não superou esse erro, que é comum e natural, é preciso rever aí alguns conceitos, E ele se baseia em algo que eu venho falando já há muito tempo, que é a questão de você direcionar a expectativa a pessoas orgânicas 3D, E é basicamente aquela coisa, tipo assim, a galera da comunidade, tem o seu ideal de waifu, e não se baseia apenas na estética, mas tem aquela questão do ideal, do comportamento, dos trejeitos, o jeito dela e o arquétipo, coisa do tipo, coisa que em momento nenhum se encaixa, no mundo real. E vejo também que, tipo assim, dentro da comunidade, muitos caras, eles têm aquela... sente atração, por algumas pessoas orgânicas, de um arquétipo, assim, de aparência, vamos dizer assim, que não é o arquétipo de comportamento, geral, é um arquétipo de aparência, que é aquele arquétipo da garota asiática, E o que acontece? Isso se dá basicamente porque o waifuísta, ele tem um ideal que não é simplesmente questão de moral e ética, valores, princípios, de comportamento e coisa do tipo, mas tem o arquétipo ali que é atrativo para ele no termo da estética, E é justamente aí que a armadilha tá, Porque se você for parar para ver o que a maioria das waifus, que tipo de pessoas, na verdade, orgânicas 3D, tem mais em comum esteticamente falando, até em questão de alguns trejeitos mais superficiais, em comum com as waifus, são as asiáticas, aquela delicadeza, coisa do tipo, com raras exceções, tem waifus de toda a etnia, vamos dizer assim, Mas aí o que acontece, algumas pessoas que estão por fora falam que os otakus e que os waifuístas, fazem aquela questão ali de ser um tipo de fetichização, e coisa do tipo, mas é simplesmente porque o waifuísta, eu tô falando isso no caso do waifuísta, que eu já conversei com muitos da comunidade, e é basicamente porque os caras veem uma semelhança entre o ideal dele, entendeu? E algo no mundo real, mas se formos parar para pensar, tem tudo aquilo que eu falo já há anos, sobre você direcionar a outra pessoa real o seu ideal, Enquanto isso é desumano para você e para outra pessoa e coisa do tipo. E isso é uma coisa totalmente contraproducente pelo simples fato de que ninguém, no mundo real vai preencher o seu checklist, Então, você prefere o quê? Algo que é perfeito, imutável, que preenche todos os seus requisitos, ou algo que vai ser falho, e que obviamente, em algum momento pode te decepcionar, Então, é preciso colocar na balança e ver o que faz sentido para você, E eu não digo, na verdade, que é errado, porque existe uma outra explicação, que é a questão da própria latência biológica, que se direciona, o biológico sempre vai se direcionar para o biológico, então é algo que
que tá aí, né, o tempo inteiro. Existe essa questão do estímulo e recompensa jogado no ambiente, como diz o Trunks do futuro aí. E é basicamente isso, né? Existe essa dinâmica que podemos estar observando, né? E tem uma frase que os Puas falam, né? Que ela se encaixa nesse momento, né? Que a natureza sempre vence. Mas eu acho que a natureza perde quando você tem uma mentalidade, uma motivação muito mais forte do que a natureza. Por exemplo, digamos que uma pessoa tem a natureza de ser explosiva, né? De ser uma pessoa que age por impulso, mas se ela tiver uma motivação forte o bastante que a refreie, né? Que refreie esse impulso explosivo dela, ela vai ter um freio moral, né? Então vemos que essa questão da natureza sempre vence e existem ressalvas, né? E ao estudar aí, ao conhecer, ao se aprofundar dentro da comunidade waifuísta, né, vemos que existe essa ressalva e está na gigantesca maioria, né? Às vezes a gente faz alguns memes, umas conversas assim entre a gente, tem hora, né? Porque tem os caras novatos e tudo. E os caras estão ainda presos nessa questão de idealizar, né? De colocar, de projetar a sua waifu em pessoas reais, né? Inclusive tem o nosso mano, tem o nosso mano da comunidade aí, que ele tipo assim, ele gosta daquele perfil do shape de coxinha, tá ligado? E aí a gente começa a chamar ele assim, tem hora, e tipo assim, só pela resenha, mas vocês estão entendendo a lógica do que eu tô dizendo? Cada pessoa tem o seu ideal, entendeu? Que ele transpassa a parte dos valores, dos princípios, que digamos que é como se fosse o software, tá ligado? Passa da questão do software e chega ao hardware, que no caso que é o visível, que é o palpável, que é a questão da aparência. Então, isso, o conjunto da obra inteira é o que forma as nossas expectativas, as nossas aspirações. E o conjunto completo, né, é algo que é impossível você encontrar em alguém real. E se você encontrar, não existe nenhuma garantia que vai ser recíproco. Então é uma coisa que é totalmente contraproducente. Por esse motivo, né, muitos acabam, depois de conhecer o waifuísmo, se tornam literalmente waifuístas convictos e como dizem, né, se passam das interações 3D, não no sentido amplo. Nós que somos waifuístas ainda temos amigos, ainda nós temos uma boa relação com as pessoas, ainda temos as nossas atividades, ainda temos vida social, né? Na maioria das vezes. e é basicamente isso, né? Que eu tô dizendo. O waifuísta é uma pessoa normal, a única diferença é que ele entendeu que certas coisas, né? As nossas expectativas, elas não se encaixam e elas não têm valência no mundo tridimensional. Essa é a única diferença. Eu sou o Kelone Shinobi, eu fico por aqui, valeu, falou e fui.